Os deputados, o depoimento dos deputados, do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, tumultuaram ontem a CPI da Covid no Senado. E sobre esse assunto e outros assuntos, nós conversamos agora com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ele é suplente na comissão. Senador, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu sou o William Travassos. Senador, primeiro eu gostaria que o senhor esclarecesse o que aconteceu no intervalo. Nós estamos ouvindo muito se o senhor empurrou o depoente, houve um entrevero entre vocês. Aconteceu alguma coisa? Bom dia a todos, um prazer estar falando com vocês. Bom, ele começou a dar um depoimento de forma muito agressiva, prepotente, colocando praticamente na posição de presidir a CPI. Por muitas vezes os senadores pediram para parar, separaram ele do irmão, que um estava passando informação para o outro. Os senadores chegaram a sugerir fazer uma oitiva em datas separadas, enfim. Então, ele estava tumultuando muito. E, no intervalo, por consequências dessa movimentação tumultuada dele, ele soube, porque ele levou alguns assessores que ficaram próximos aos senadores que estavam nas mesas, e esses assessores estavam olhando o que os senadores estavam escrevendo ou juntando documentação e mandavam. Vocês podem ver aí, se vocês fizerem uma retrospectiva das imagens de ontem, vocês vão ver ele no celular respondendo, enfim. E isso estava causando um desconforto muito grande. Os senadores, todo mundo começou a ter cuidado com as suas coisas e tal, até que chegou um ponto, quando deu um intervalo, ele chegou até mim, ofereceram um café para ele, aí ele chegou até mim, e ele sabe que eu também trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, eu sei da história dele, e ele virou e falou o seguinte: você vai ter coragem mesmo de mostrar o vídeo? Era o vídeo onde a Rede Globo fez aí um trabalho de investigação sobre a vida dele, saiu no Fantástico, isso não é agora, acho que foi ano passado, mostrando todos os golpes que ele cometeu, os crimes. Uns ele foi inocentado, outros ele ainda está investigando, outros já foram condenados. E, bom, ele chegou dessa forma intimidatória. E eu falei: deputado, vou sim, eu vou contextualizar, vou apresentar quem é você para depois seguir com as perguntas. E nisso ele se aproximou e falou assim: não é aqui, né? Não é você, senadorzinho, que vai fazer isso. Aí, quando ele falou senadorzinho que não vai fazer isso, eu me senti no direito de, como senador da República, e lembrando de minutos antes do que ele estava fazendo na CPI, eu cheguei até ele, fiz realmente um movimento de ombro, assim, levando ele para frente e dizendo: você está no Senado Federal e falando com o senador da República, tenha respeito. E aí, nisso que chegou os outros senadores e tal, do deixa disso, mas eu estava muito tranquilo, com a mão no bolso, jamais iria fazer qualquer movimento de agressão, porque eu estou na minha casa, né? Eu tenho que dar o exemplo. Mas eu quis colocar ele no lugar dele, né? Eu acho que ele chegou fazendo como é que fala? Um circo, né? Achando que ali era um circo, com colete balístico, com segurança. E é um cara que a gente tem que dar limite, senão ele avança e é capaz de dizer o que nunca foi dito. Senador, bom dia. Mariana Fante falando. A CPI agora, ela quer ouvir Ricardo Barros, ele que é líder do governo na Câmara. Embora Ricardo já tenha falado por diversas vezes de que ele não participou de nenhuma negociação que envolva a vacina da Covaxin. O senhor concorda que a CPI agora entra numa nova fase? Olha, a CPI está perdida o tempo inteiro. A cada hora é uma nova fase. É da hidroxicloroquina, é da vacinação, da Pfizer, depois é dos jogos no país. Cada hora é uma coisa. A oposição está sempre tentando buscar uma forma de desgastar o governo. Eu acredito e tenho percebido que isso realmente está acontecendo, e cada vez que acontece, mais empoderados eles ficam, mas eu acho que agora eles estão
uma excitação tão grande que parece assim, agora nós encontramos algo que possamos levar à frente, que talvez possamos conseguir alguma coisa. Mas para a equipe de governo, e eu fui chamado para uma reunião, para mim ficou... eu não vejo nesse sentido, porque não houve a concretização desse ato de corrupção. O presidente muito tranquilo, eu acho que às vezes até demais, sabendo que o governo dele não é um governo corrupto, mas eu acho que ele poderia ter tido um movimento logo, né? Não deixar essa linha do tênue, essa linha do tempo se esticar. Esse perfil desse deputado federal é um perfil que tem que se desconfiar do que fala, provavelmente o presidente também desconfiou. Ele tem um irmão efetivado no Ministério da Saúde, que parece ser o irmão dele, uma pessoa muito equilibrada, muito ponderada, isso deu para perceber claramente, né? É uma pessoa que a gente vê que é do bem mesmo, e eu acho que ele foi em defesa ou em promoção, ou maximizar o trabalho do irmão, ou querer ganhar de alguma forma isso. E o presidente, ouvindo mais uma vez, acho que ele não levou tão a sério como deveria ter levado. Porque quem conhece, né, o deputado federal percebe que é um cara que fala demais e é pouco conteúdo. Senador, o senhor fez uma publicação no Twitter que fala o seguinte, abre aspas, a CPI está tão sem foco e solicitando a prisão de qualquer um que poderíamos fazer um bom uso dela. O que vocês acham de pedir ao relator para mandar achar e prender Lázaro? Fecha aspas. Eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que o relator ele é parcial nesse caso e todo esse julgamento pode cair por terra ou toda essa investigação não vai levar a lugar nenhum em função dessa parcialidade? Olha, é notório para todos essa parcialidade. Tanto é que ontem eles fizeram um ato falho, né? O Randolph mesmo, junto com o relator, na hora eles disseram, não, temos que proteger os depoentes, alguma coisa nesse sentido, dizendo eles têm que ser os nossos protegidos, né? Enquanto outros que vão com um pensamento contrário ou que vão em defesa do presidente da República, eles massacram, né? E isso é muito claro. Eu postei isso nas minhas redes sociais porque é algo que está tão claro e tão berrante e constrangedor. Você vê que qualquer um é dado voz de prisão, ou é feito pedido de prisão, ou de abertura das contas e contas pessoais, não só financeiras, mas até de fotos, imagens, solicitando a Google que dê aquelas pastas que ficam na nuvem, pastas particulares, com a vida pessoal da pessoa. Então, está tendo um exagero, tanto é que depois eu perguntei, tinha uma tal de... esqueci até o nome da pessoa que tinha sido selecionada para ter sua conta devastada, e eu perguntei se alguém conhecia, e ninguém conhecia, e o Randolph tinha feito uma solicitação de quebra de sigilo dessa pessoa. Então, eles estão se empoderando como se estivessem tanto fazendo a função do Ministério Público quanto da função do Judiciário, investigando e decidindo, investigando e decidindo. Isso é muito perigoso e, se tornar frequente, é um risco à democracia, porque acho que não temos que seguir dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade, muito cuidado. Nós tivemos aí no passado, em outras CPIs, investigados que foram até lá, receberam aí a pressão que se faz, porque você fica exposto, é família assistindo, é todo mundo assistindo, e essa pessoa, esse ex-policial, foi até a delegacia e cometeu um suicídio. Então, tem esse histórico, e no início da CPI já teve um pedido de prisão. Isso acarretou que outros convidados e intimados começassem a buscar o STF para se prevenir, para se proteger. Então, é algo que está trazendo uma estabilidade muito grande para todos.
Senador, o senador do G7, Randolph Rodrigues, ele afirmou que Bolsonaro cometeu crimes de prevaricação com base nos depoimentos concedidos ontem à CPI e que, inclusive, ele pretende enviar essa notícia crime ao STF. Como que o senhor vê essa postura? Olha, eu até conversei com ele ontem, com o Randolph. É por isso que eu quis e tentei mostrar o vídeo inicialmente de quem é o deputado federal, porque uma coisa, uma pessoa idônea, uma pessoa que tem um histórico, um passado muito equilibrado e ponderado, chegar até você e te fazer uma denúncia. Você, com certeza, você escuta de uma forma totalmente diferente de alguém que tem uma característica que é investigado, que é processado por vários crimes. Então, assim, não dá para achar que por conta desse deputado, talvez, até com as boas intenções, que eu duvido, tenha levado isso ao presidente sem pedir nada em troca, né? Ou um favor, ou uma promoção do irmão, enfim, não importa, não podemos estar aqui também julgando que seria isso, mas eu, como um representante do Senado, se viesse uma pessoa com uma característica como essa, fazendo uma denúncia, e uma outra com um perfil totalmente diferente, é claro que com esse perfil, com esse histórico, eu não levaria a sério, seria algo que eu pensaria que estivesse querendo me manipular ou obter vantagens. Como também não houve o ato em si, quer dizer, não houve a transferência de recursos, o dinheiro não foi para nenhum lugar, está aqui no país, está no Brasil. Quer dizer, então a corrupção não aconteceu como aconteceu em alguns estados que pagaram antecipado por respirador artificial e o respirador não chegou. Então, assim, isso sim, quer dizer, foi pago, o dinheiro sumiu, não houve a entrega do produto e cadê? Temos que também ir atrás disso. Então, acho que está tendo desculpa a expressão, uma excitação de que algo, que puxando e seguindo esse caminho, eles vão conseguir o objetivo deles. Senador, o tempo é curto, mas eu preciso fazer uma última pergunta ao senhor. Pelo que o senhor está falando, a regra do jogo está sendo descumprida na CPI. Nós temos o regulamento interno, mas nós temos a parcialidade e algumas observações que o senhor fez durante essa entrevista. O que o senhor, como senador, pode fazer para acionar esse mecanismo interno de controle do Senado para mudar o rumo dessa CPI e fazê-la agir como tem que agir? Excelente pergunta. Foi uma pergunta que eu fiz aos outros senadores que são aliados ao governo, que são independentes. Eu me coloco no grupo dos independentes, porque o G7, a gente está até chamando do grupo do gabinete paralelo, porque eles se reúnem, tomam as decisões sem o consentimento e conhecimento de todos que participam da CPI. Então, a gente até apelidou do gabinete paralelo da CPI. O que nós tínhamos que fazer, o que eu tenho cobrado aos outros senadores, é estarmos também reunidos, fazendo as decisões, entendendo quais são as decisões que eles vão tomar e o que nós podemos fazer para frear, para exigir que siga corretamente as regras da CPI, porque está muito parcial e está muito passional. Tá gritante isso. E quando você pensa na primeira etapa, que seria, vamos derrubar o presidente, isso é a nossa intenção, mas eles não conseguem, nessa euforia que eles estão para isso, eles não conseguem entender o que de consequências tem para o país. A geração de mais desempregos, mais pessoas passando fome, menos investimentos para o país, mais instabilidade, principalmente financeira. Então, a gente fica sempre trazendo o país para situações de crise. E essa é a minha preocupação, e eu continuo preocupado com isso. Não sairei de lá enquanto não finalizar, pelo menos deixando o país equilibrado e de forma democrática. No próximo ano vai ter eleições, aí a sociedade brasileira volta a escolher quem ela quer para estar ali. Nós ouvimos pelos microfones da Jovem Pan o senador Marcos Duval. Senador, muito obrigado. Um ótimo sábado para o senhor. Obrigada, senador. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.